E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Será que a retração gengival provoca mau hálito? Bom, antes da gente responder a essa pergunta, deixa eu me apresentar para vocês. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, o meu nome é Arani Tunes. Eu sou dentista, eu sou especialista em hálito, atendo portadores de halitose há mais de 20 anos, em 12 cidades diferentes do Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, é preciso entender o que é retração gengival, né? Então vamos lá. A retração gengival nada mais é do que a migração, o deslocamento da sua gengiva em direção à ponta da raiz do seu dente. Deixa eu te explicar melhor isso, deixa eu te passar mais detalhes. Numa situação normal, apenas a coroa do nosso dente fica exposta na nossa boca. Toda a raiz ela está coberta pelo osso e em cima desse osso você tem uma gengiva ali, tá? Agora, existem algumas situações em que essa raiz ela acaba se expondo também dentro da boca, não porque a raiz subiu, o dente cresceu, entre aspas, mais do que o normal, e sim porque a gengiva acabou baixando, expondo aquela raiz que antes estava encoberta, que antes estava protegida. Esse fenômeno é o que a gente chama de retração gengival. Bom, agora que você já sabe o que é a retração gengival, vamos entender por que isso acontece? Basicamente, existem 4 motivos diferentes para você ter retração gengival e eu vou explicar cada um deles, cada uma dessas causas diferentes e se cada uma delas é importante ou não em relação ao seu hálito. A primeira causa que provoca retração gengival é uma retração gengival natural, fisiológica, que acontece com o tempo. Isso mesmo, então ela acontece em todas as pessoas. Na medida que a gente envelhece, na medida que a gente vai ficando mais experiente, a nossa gengiva retrai, ela abaixa um pouquinho. Então, se você comparar a boca de um adulto jovem, sei lá, 25 anos de idade, saudável, né, e examinar a boca dessa pessoa 20, 30 anos depois, você vai ver que ela teve uma leve perda óssea, ela teve uma leve retração gengival, que é natural, né, própria ali do desgaste que ocorre no nosso organismo e que não compromete o nosso hálito, porque você vai conseguir manter aquela região sempre bem escovada, sempre bem higienizadinha e isso não vai fazer com que seu hálito fique alterado. Então, essa é a primeira causa de retração gengival, né? Você que está aí assistindo também vai passar por isso. A segunda causa de retração gengival, essas 3 que eu vou passar agora, começando por essa, pela segunda, ela acelera esse processo de retração gengival. Aquela retração que normalmente acontece devagarzinho, ela acaba acontecendo muito mais rápido do que o normal. E isso acontece devido a trauma na escovação. Por incrível que pareça, você usar ali uma escova com cerda média ou dura, escovar o dente de forma incorreta, aplicar muita força ali para querer limpar direito o seu dente, isso acaba gradualmente, toda vez que você escova, você vai traumatizando aos pouquinhos ali a sua gengiva e isso vai fazer com que, ao longo do tempo, ela acabe retraindo, como se ela quisesse fugir daquela escovação que está machucando pouco a pouco a sua gengiva. Como evitar isso? Primeiro, uma técnica adequada, pede para o seu dentista te orientar, te ensinar a escovar os dentes da forma correta. Aqui no canal a gente tem um vídeo em que eu explico como escovar os dentes da forma correta. O uso de escovas com cerdas, quanto mais macia, melhor. Muita gente fala, doutor, mas a escova com cerda muito macia parece que não limpa o meu dente. Na verdade, o que limpa o seu dente é a repetição de movimentos. Então, você leva tempo ali escovando com delicadeza. Isso vai limpar muito melhor do que você pegar uma cerda dura ou ficar forçando demais ali para limpar, né? Escovando da forma adequada, você vai evitar essa retração gengival decorrente desse trauma na escovação, né? Às vezes o trauma ele é tão forte que além de retrair a gengiva, ele até gasta o dente, né? Eu vou colocar uma imagem aí que fica bem claro isso para você. Então, muita delicadeza, muita paciência na hora de escovar para evitar essa retração gengival decorrente de trauma na escovação.
Doutor, quando a gengiva retrai por causa do trauma na escovação, eu vou ficar com mau hálito? Não, porque você vai conseguir manter aquela região limpa do mesmo jeito, né? Apesar dela não estar ali 100% saudável, às vezes não fica bonito, né? Porque o dente parece que cresceu, porque a raiz ficou aparecendo muito. A região não fica inflamada, nem vai crescer muitas bactérias ali por conta disso, tá bom? A próxima causa que provoca retração gengival é um pouquinho mais difícil de entender, que é o trauma oclusal. Imagina aquela pessoa que tem bruxismo. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Bruxismo é quando a pessoa fica rangendo, esfregando os dentes. A maioria das vezes acontece durante a noite, durante o sono, mas tem gente que range ou mesmo aperta, força muito ali os dentes durante o dia. Numa situação normal, os nossos dentes não ficam encostados. Quando a gente está relaxado, existe uma pequena distância entre a arcada de cima e a de baixo, né? E a pessoa forçando ali demais, ela está sobrecarregando o osso, a gengiva, que acaba retraindo naturalmente. A gente chama isso de trauma oclusal. Pode acontecer também quando uma restauração ou uma prótese está ali com um dente um pouquinho mais alto, daí aquele dente que está em contato com aquela prótese, com aquela restauração mais alta, ele acaba sendo sobrecarregado, ele recebe mais força da mastigação do que os outros, aí a gengiva, isso acaba prejudicando os tecidos ao redor do dente e a gengiva também retrai. Tá? Então, o trauma oclusal, ele é uma causa importante de retração na gengiva, mas isso acaba não provocando mau hálito, porque geralmente os tecidos ali ao redor, apesar de eles estarem sendo traumatizados, você consegue higienizar direito e acaba não tendo problema nenhum. O problema acontece nessa última causa de retração gengival, que é a doença periodontal. Bom, a doença periodontal, se você não sabe, é uma doença que tem alguns estágios. O estágio inicial da doença periodontal, ele é a gengivite. É quando você tem aquela inflamação da gengiva e a gengiva sangra à toa. Sangra quando você escova, sangra quando você passa o fio dental. E o problema é que as pessoas tendem a ser muito tolerantes com sangramento gengival. Às vezes a pessoa passa ali 5, 10 anos com sangramento gengival e acha que a gengiva dela é sensível. É uma gengiva que sangra com facilidade. E na verdade, não existe essa história de gengiva sensível, tá, gente? Existe a gengiva saudável, que não sangra quando você passa o fio dental nem escova o dente. Claro, vai sangrar se você errar a mão, né? Vai passar o fio dental, errou, bateu ali, machucou aquele lugarzinho. Mas não de você passar ali corretamente o fio e sangrar, sair sangue no fio dental, não é normal, né? E existe a gengiva doente. Aquela gengiva doente é aquela gengiva que está inflamada e que sangra, e a gente acaba percebendo isso principalmente no momento de passar o fio dental ou de escovar os dentes, né? A gente não pode ser tolerante com sangramento gengival porque a gengivite, que é o estágio inicial da doença periodontal, é uma doença que tem cura. Você vai no dentista, você faz uma limpeza, você cuida direitinho, aprende a escovar direito, é bem cuidadoso ali com a escovação, sua gengiva vai ficar saudável e você vai deixar de ter gengivite, você vai estar curado disso. Se você não curar essa gengivite, ela vai evoluir para o segundo estágio da doença periodontal, que é a periodontite, que é quando essa gengivite evolui e começa a ter perda óssea, né? O osso e a gengiva é como se eles fossem fugindo daquela placa bacteriana, daquela sujeirinha que você não está conseguindo remover, que está ali no seu dente, e você vai perdendo o osso e é o osso que sustenta a gengiva, então a gengiva acaba retraindo. O problema é que essa perda óssea ela é patológica, né? Você vai ter bactérias liberando toxinas ali. Eu acho que uma forma assim, talvez não seja muito bonita, mas muito fácil de entender, é como se a gengiva do paciente estivesse apodrecendo ali mesmo, porque ela está se deteriorando com a pessoa viva, né? Gente, a doença periodontal, ela é uma doença extremamente frequente. O estágio inicial da doença periodontal, que é a gengivite, é a doença bucal mais comum no mundo. Tá? Então, um percentual muito grande de pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente tem uma gengivite ou já tem uma periodontite, né? E é importante saber que esse sangramento gengival não é normal e você precisa cuidar, não só porque isso vai provocar uma retração na sua gengiva, mas a consequência final
da doença periodontal, você pode perder todos os seus dentes, porque a doença destrói todo aquele alicerce, né, o osso e a gengiva, né, e o ligamento periodontal, né, que é o tecido que liga ali a raiz do dente ao osso, né, tudo isso acaba sendo destruído por essa gengiva, por essa doença, e você acaba ficando sem dente. E o problema é que às vezes destrói muito o osso, não dá nem para pôr implante naquilo que sobra, tá? Então o caso acaba ficando muito complicado. A doença periodontal, quem tem doença periodontal, principalmente já no segundo estágio, que é a periodontite, né? Essa pessoa, ela está muito mais sujeita a ter problemas cardíacos, porque essas bactérias que estão ali na sua gengiva, elas acabam entrando na corrente sanguínea e predispondo o paciente a ter uma série de problemas graves de saúde, como uma endocardite bacteriana, por exemplo. E a gente não pode esquecer que é o coração que mais mata no mundo, né, gente? Então a gente tem que estar alerta para isso, né? Um problema na sua gengiva, né, que pode simplesmente inicialmente ser um problema estético, porque a gengiva retraiu, a coroa do dente ficou grande, às vezes ficou meio feio. Na verdade, atrás disso pode ter uma doença que, além de provocar mau hálito, pode prejudicar muito a sua saúde. Tá bom? Espero que você tenha entendido, então, essas 4 causas que provocam a doença periodontal, a retração da gengiva, né? Então, tem a retração fisiológica, a provocada por trauma na escovação, seja delicado com a sua gengiva, com o seu dente. O trauma oclusal, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas o dentista descobre fácil se você tem isso ou não. E a doença periodontal, que é uma doença, infelizmente, muito comum e muito grave. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!